Começa agora o podcast Convocados. Fala aí pessoal, meus amigos missionários, tudo bem com vocês? Eu sou William Geisler, tenho 23 anos e estudo teologia no NASP Engenheiro Coelho. E para mim é um privilégio imenso poder compartilhar um pouquinho da minha experiência missionária com vocês e aqueles que também ainda não se engajaram na missão, que possa servir de inspiração e animá-los ainda mais a muito em breve entrar nessa jornada, tá? Eu sou filho de pastor, então, como todo filho de pastor desde criança, engajado nas coisas da igreja desde muito cedo. Então, minha jornada missionária começou aos 14 anos já, né? Com Missão Caleb. Eu imagino que a maioria de vocês conheçam a Missão Caleb, já tenham ouvido pelo menos falar ou ter participado de alguma, né? A Missão Caleb ela acontece no Brasil todo e inclusive na América do Sul, né? Outros países também no território da divisão sul-americana. E a Missão Caleb ela é uma missão de curto prazo. Então eu participei de algumas aqui no Brasil, né? Eu participei no Brasil de 3 missões Caleb e uma no Uruguai também, tá? Então eu queria compartilhar com você uma delas. E uma dessas missões a curto prazo que eu participei foi na Amazônia, no mês de junho de 2018. E um pouquinho antes eu estava em Dallas, no Texas, trabalhando ali com uma igreja brasileira que nós temos lá e atuando ali com os adolescentes, com toda a igreja, mas especificamente com os adolescentes, né? E nós levamos na verdade 15 adolescentes para a Amazônia junto conosco, para passarmos aí 2 semanas praticamente dentro do barco e no meio da Amazônia. Então pensa a experiência. A maioria deles, a maioria eram filhos de brasileiros, mas americanos, e viviam uma realidade totalmente diferente daquelas que eles foram inseridas, né? A Amazônia é totalmente diferente de Dallas, então o choque cultural já foi muito interessante, né? Inclusive para mim, que eu sou brasileiro e sempre vivi aqui, já foi um choque muito grande, então imagine para eles, né? Um choque tremendo de cultura. Apesar de ser filhos de brasileiros, eles não tinham realidade, não sabiam a realidade do Brasil, muito menos ali da Amazônia, que era uma realidade totalmente diferente também da maior parte do Brasil. Então, durante o período que ficamos na cidade de Maués, algumas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, a simplicidade daquele povo, como eles eram felizes tendo pouco, e muitas vezes nós temos muito e somos infelizes, somos ingratos, mas aquele povo nos recebeu com tanto carinho, né? Com tanto acolhimento, e eles eram tão felizes, né, com o que tinham, que isso já nos chamou a atenção de cara, né? Segundo, eu fui perceber também, estava percebendo como era o trabalho do pastor local, né? O pastor que participava ali, que atuava naquele distrito, e assim também como outros pastores ali na Amazônia, eles dependem, a maior parte deles, de lancha. Então o tempo para eles é totalmente diferente do tempo para nós, né? A gente quer um remédio, vai ali para a farmácia, em 5 minutinhos já tem um remédio na sua mão. Para eles é diferente, né? Você precisa de alguma coisa, você tem que pedir para alguém buscar, trazer de Manaus. E assim também o pastor tem um desafio muito grande de visitar as igrejas, de visitar os irmãos do distrito. Eles precisam de lancha, dependem disso, e tomam muito mais tempo, mais riscos, mais desafios, né? Em questão de locomoção e conforto. Mas mesmo assim a igreja, tendo esses desafios, ela cresce muito, muito, muito. A igreja ali, pelo menos naquela região, nasce muitas igrejas, assim como cresce em pequenos grupos, nasce pequenos grupos em alguns lugares do Brasil, lá nasce igreja, né? Apesar das dificuldades e até mesmo do desafio financeiro, cresce bastante. Então isso chamou muito minha atenção também, a fidelidade daqueles irmãos, dos pastores, diante das dificuldades. Algumas coisas interessantes e até mesmo desafiadoras aconteceram conosco, né? De todos que estavam lá, apenas 2 não ficaram doentes do estômago, né? O resto todo mundo ficou mal, apesar dos cuidados aí com a água filtrada e etc. Mas mesmo assim, todo mundo, né, veio de outra realidade, estava vindo dos Estados Unidos, né? Então a imunidade estava bem mais baixa do que
do que o povo de lá, né, da Amazônia. Então a gente acabou sofrendo um pouquinho. Assim também com o calor, umidade insuportável, nunca passei tanto calor na minha vida. E assim também chuva todo dia, toda noite. E apesar da chuva, todas as noites que a gente fez evangelismo, as noites de evangelismo ali que o pastor fez os sermões, sempre estava lotado a igreja, que na verdade era uma tenda, eram estacas, penduravam estacas ali, colocavam no chão as estacas e penduravam então uma tenda, e todo dia que chovia, alagava, e o chão era a própria grama, né? O chão ali alagava tudo, as pessoas entravam ali de chinelo, do jeito que dava, o pastor também pregou descalço, de chinelo, e mesmo assim as pessoas iam e ouviam a palavra de Deus, crianças sentavam na frente para ouvir. Então a gente vê essa fidelidade, essa paixão pela palavra, como essas pessoas tinham assim, essa paixão, não vi em nenhum outro lugar igual, né? As crianças também, na escola Criança de Férias, eram super obedientes, e no último dia também eu desafiei elas a escreverem num papelzinho aquilo que elas queriam mudar, aquilo que elas queriam talvez melhorar na vida espiritual delas, e elas colocaram ali, nós gravamos, colamos numa cruz de madeira, e foi uma experiência muito, muito interessante, muito, muito linda, sabe? Realmente o povo ali é muito fervoroso e depende muito ainda dos cuidados da igreja e recursos, né? Então por isso que muitas missões acontecem, né, na Amazônia, muitas missões aí, pessoas vêm de fora para auxiliar, porque aquele povo realmente precisa e valoriza muito cada ajuda e cada missionário que chega lá. Então a maior parte do tempo que estivemos lá na Amazônia, passamos na cidade de Maués. Ali nós realizamos nosso trabalho de evangelismo, escola cristã de férias e outras coisas emergentes ali que a igreja necessitava. E alguns dias nós tiramos para visitar comunidades e tribos mais para o interior da Amazônia. E numa delas eu adquiri um item muito curioso e interessante que eu queria mostrar para você. Então, este item aqui, ó, é uma luva que é usada em alguns rituais por algumas tribos ainda que são mais conservadoras aí, que não foram tão colonizadas, vamos dizer assim. E o menino, quando chega aos 3 anos de idade, ele passa por um ritual onde ele coloca a mão dentro dessa luva aqui, só que o seguinte, tem um detalhe. Nessa luva, nos espaços que tem nela, são colocadas formigas tucandeiras. Essas formigas têm uma picada terrível. E ali por horas, né, o menino fica com a mão dentro, recebendo os ferrões dessas formigas. E eles dizem que depois desse ritual, o menino então fica mais forte, ele tem uma imunidade ainda melhor. Então a passagem ali da infância para a fase adulta, né? Então isso eu achei muito, muito curioso também. São coisas que a gente acaba aprendendo, né? Quando a gente mexe em outra cultura, não tem preço. Aprender essas coisas realmente é muito interessante. Então meu recado para os futuros missionários é o seguinte: se você está relutante, está com medo, está com receio de ficar um bom tempo em uma outra cultura, o choque cultural realmente um desafio muito grande, participe primeiro de uma missão a curto prazo então. Fique 15 dias, ali 3 semanas, 1 mês, em outro país, uma outra cultura, quem sabe, para que você tenha pelo menos uma noção, uma ideia, experimente um pouquinho que seja desse choque cultural, e você vai ver que é bem interessante isso. E quando você quiser então ser um missionário a longo prazo, por 1 ano ou mais, você já vai ter uma noção de como que é enfrentar tudo isso, né? Quando você for fazer 1 ano, né, de missão, quem sabe seja o teu desejo mais para frente, vai ser difícil do mesmo jeito, mas você já vai ter uma bagagem que você ali recebeu, que você adquiriu com as outras missões de curto prazo, que te prepararam para uma experiência ainda mais desafiadora, né, que são missões aí de longo prazo. E meu amigo missionário, não esqueça, é o Espírito Santo que nos torna testemunhas verdadeiras e faz com que a gente atue de forma poderosa onde quer que a gente esteja.
Então a gente pode ter bagagem que for, a gente pode ter estratégias que for, mas se nós não tivermos o dom do Espírito Santo em nós, será impossível fazer qualquer obra. Então essa é uma parte muito importante, não esqueça disso. E segundo, busque sempre aprender, sempre ouvir e entender a comunidade local, para que você consiga atuar de forma mais relevante ainda onde quer que você esteja. Então primeiro, observe também, esteja sempre atento à cultura, aos costumes, que com certeza você vai ter mais acessibilidade àquele povo, né? Então, esses são uma das ideias e recados aí que eu tenho para vocês, e um pouquinho da minha experiência missionária. Espero que você tenha gostado e se inspirado um pouquinho também a ser um missionário. Fique com Deus e até a próxima.